A Santo Antônio Energia é uma empresa de Rondônia, responsável pela implantação e operação da hidrelétrica Santo Antônio aqui no Rio Madeira. Há 10 anos em funcionamento, a usina gera energia para Rondônia e Acre com 6 turbinas dedicadas, além de atender aos demais estados do Brasil com as outras 44 turbinas existentes. Todas as turbinas da usina são do tipo bulbo, que aproveitam a vazão do rio sem necessidade de grandes reservatórios. Inovação e tecnologia para que o projeto esteja integrado à cidade da melhor forma possível. Além da energia, a empresa contribui para o desenvolvimento sustentável da região, com o pagamento permanente de royalties. Este recurso é utilizado pela administração pública para projetos que podem trazer melhoria da qualidade de vida dos moradores de Rondônia, como saúde e infraestrutura. A empresa prioriza a mão de obra daqui entre seus integrantes, além de contribuir com a contratação de diversas empresas da região para a prestação de serviços, aquecendo a economia local. Olá, ele é da Igreja Batista, é um grande estudioso, do Evangelho, da Bíblia, dos ensinamentos religiosos, é juiz do 2º Juizado da Violência Doméstica e Familiar e Família contra a Mulher e veio acompanhado da psicóloga Aline Dantas, aqui no podcast Espaço Aberto. Ambos são do Tribunal de Justiça. Doutor Cito, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? Tudo bem, eu agradeço o espaço para nós podermos dar informação para a população, acerca desse tema que é tão importante, a violência doméstica e familiar. Aline, seja bem-vindo. Obrigada, Cícero. Obrigada mesmo pela oportunidade. Lembrando que hoje é um dia que a gente celebra de forma reflexiva e nada melhor do que a gente poder ofertar informações que auxiliem nesse processo de pacificação das relações, de proteção à mulher, às meninas. Muito bem. Lembrando que, como esse programa é gravado, por isso que a Aline falou que hoje é um dia especial, porque hoje a gente está gravando, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Eu queria entender, é possível associar uma sentença, uma decisão judicial, junto com uma obrigação, uma forma de fazer com que alguém que está sendo julgado ou sendo punido por um ato não correto que tenha feito, ao mesmo tempo, além da condenação ou da punição que ele tem que eventualmente receber, ele pode também, é possível passar para ele uma mensagem religiosa também, da importância de se fazer uma autoanálise disso, analisar o porquê daquilo ali e que ele pode agir de maneira diferente? Eu tenho para mim que a religião ela é um relacionamento do ser humano para com Deus, e isso é particular, não é? Formação de caráter que vai. E não que isso daí, não necessariamente de berço, mas ao longo da vivência, da vida humana. É claro que isso daí, esse caráter que é formado no ser humano, que exerce função de juiz, pode ter, ou qualquer outra profissão, não necessariamente a de juiz, mas não que isso daí vá levar em consideração no momento da decisão, porque a função de julgar, ela se restringe à lei, né? A jurisprudência, que seriam as decisões dos tribunais superiores, e fica meio vinculado a isso. Porque o Estado ele já valoriza fatos, e ao valorizar esses fatos, ele aplica determinados tipos de sanção, que seria punição, que não tem como o juiz, por conta própria, levando em consideração a formação religiosa dele,
aplicar de uma outra forma porque ele entende assim, contrariando o que a lei fala. Isso. Tem que ser na letra. Isso, na letra da lei. Agora não tem Tem um espaço de interpretação. Eu pergunto isso porque inclusive tem no YouTube muitas sentenças de um juiz americano, Frank, eu não sei o sobrenome dele, mas ele, ao mesmo tempo que ele aplica a punição, seja ela qual for, inclusive o trabalho, uma prestação de serviço, ele procura passar ao mesmo tempo uma mensagem Certo. Mais humano, né? Isso, exatamente. Então, Pode. o sistema americano para o brasileiro, ele muda, porque o sistema brasileiro, o nosso sistema brasileiro, ele é um sistema que vem do direito germânico. E claro que a gente pega alguns modelos lá do direito americano que pega a origem do inglês britânico, mas é mais costume para eles, para a gente é mais lei. Não que não haja um espaço aqui de interpretação, como eu falei. Ao interpretar a lei, eu posso passar a minha formação ali para dentro daquela interpretação que eu estou dando. Seja mais liberal, seja mais conservador, no sentido de interpretar a lei. Não que eu vá decidir, eu vou liberar porque vou te dar uma oportunidade, como é feito lá no vídeo, né, do juiz americano, porque o sistema muda. Eu conheço alguns vídeos, vi um juiz humano. Não que aqui a gente também não utilize Aliás, ele até estereotipado. Não que aqui, esse espaço que eu falei da interpretação é um momento de utilizar, né, esse humanismo da parte do juiz, no momento de interpretar a lei e aplicar. Muito bem. Vocês estão no segundo juizado da violência doméstica e família contra a mulher. Aline, a gente vê ainda, embora todos os avanços que existam, tudo que teoricamente existe para proteger a mulher, a gente ainda vê muito receio, né, de mulheres vítimas dessa violência, receio de abrir a boca, digamos assim. Por quê? É o medo mesmo, é as consequências, é a incerteza de que realmente o Estado vai garantir uma proteção? Cícero, são muitos fatores, né? Alguns que a gente pode citar e que observamos é a dificuldade mesmo de identificar as situações de violência. Comumente, a gente entende como nítidas situações de violência que ocorre, por exemplo, agressão física, uma agressão sexual. E dependendo da agressão sexual, que às vezes por estar dentro de um casamento, às vezes isso também fica difuso. Então, um dos fatores seria a dificuldade de reconhecer situações de violência. Então, por exemplo, se é uma violência psicológica, ali no cotidiano, aquela relação faz com que aquela mulher, aos poucos, ela vá se enfraquecendo emocionalmente. Ela, por esse motivo só, já faz com que seja difícil para ela identificar que ela está vivenciando uma relação que está trazendo para ela malefícios. Outras questões também são relacionadas ao que a gente conhece, que é muito comum, que é a dependência, não só a dependência emocional, né, mas a dependência econômica. Então, são muitos os fatores que estão relacionados à vergonha. As situações de violência, elas não acontecem de forma ininterrupta, elas acontecem de forma cíclica. Tem o famoso ciclo da violência que a gente sempre comenta. Então, por exemplo, acontecem situações de violência, mais tarde tem a fase que é chamada de lua de mel. Então, a mulher acredita muitas vezes que aquela vai ser a última vez. Então, as coisas melhoraram, ele entendeu, a gente se acertou. Por isso que faz uma ligação por 190, faz um registro policial e aí depois volta atrás. Não por causa de uma eventual reconciliação que venha a ocorrer, que não vai mais ser assim, e aí a mulher acaba... E muitas vezes a gente tem conhecimento disso, de mulheres que brigam com a justiça porque não quer denunciar. Não quero, foi uma coisa da hora,
Tem muito isso, né? Tem sim, porque no momento da denúncia, e aí o momento onde vai acontecer o dia que chega o dia da audiência, já passou um tempo onde várias etapas desse ciclo já percorreu, né? E aí muitas vezes essa mulher ou já separou, ela permanece junto, já está em um outro momento, então é muito comum. Nós já temos estudos que indicam que, por exemplo, antes de uma mulher sair de uma relação abusiva, ela tenta, antes disso, ela tenta pelo menos umas 7, 8 vezes. Então, nesse processo, há um desgaste não só dela, mas do que a gente chama de rede de apoio. Porque os familiares, os amigos, eles começam a perder o crédito de que ela realmente está necessitando de um auxílio e não compreende isso como parte de todo um processo que é muito complexo. Esse tenta dela, essa insistência, digamos assim, é por conta dos efeitos depois de uma eventual separação. É isso, é essa questão de que, poxa, ruim com ele, pior sem ele. Vou ter que ir para a rua, vou ter... É mais ou menos assim, pensando... E essa questão da vergonha também. Sim, são vários os fatores. Pensa nisso, pensa nos filhos, pensa nos demais familiares, pensa exatamente no se organizar para uma separação. É muito comum a gente... Não é tão comum, assim, a gente se prepara para casar. Via de regra acontece, deveria haver uma preparação para o casamento. E não é diferente, para uma separação também é necessário que haja uma preparação. E aí no que você começa a ponderar o que essa separação implica, ou nem que não seja uma separação, mas, por exemplo, colocar limites nessa relação, isso implica em mudanças que muitas vezes elas são difíceis de serem encaradas por pessoas que estão nesse momento de maior fragilidade. Se me permite voltar naquela pergunta, né, e que o Dr. Acili mencionou, os limites em relação aos julgamentos, a religião, ela é a sua ligação. Se a palavra religião, ela nos remete a isso, a nossa ligação com Deus, é o religare, né? E a gente não pode perder de vista que isso implica nas nossas ações. Então, muitas vezes, por mais que não seja o ambiente mais adequado, às vezes, para se fazer uma citação religiosa, mas a ação e a conduta, ela promove ações educativas muito profundas. Então, assim, a gente tem um retorno, e aí já até passando isso para o Dr. Assi, dos homens que recebem essas chamadas penas mesmo, quando são julgados nos processos, eles falam pra gente lá no nosso setor, durante o acompanhamento, às vezes eles agradecem o juiz e falam assim, olha, eu agradeço o juiz ter tomado essa providência, de ter feito essa condenação, ter colocado esse limite, função também que a religião exerce de muitas vezes colocar uma orientação e um limite, e que muitas vezes também o juiz faz isso por meio da lei, da aplicação da lei, e isso tem uma função educativa muito grande. Nós lá trabalhamos com os chamados grupos reflexivos e a gente consegue conversar sobre alguns temas que são, digamos assim, os campeões de conflito, mas não só isso promove o ato de reflexão. Ali o momento onde ele recebe esse julgamento, onde ele tem ali, digamos ali, feito pela justiça as providências que devem ser feitas, eles se sentem, digamos ali, amparados por uma orientação, ainda que eles sejam condenados, sobretudo quando eles são condenados, eles falam, não, realmente, eu precisava de alguém que me freasse e me dissesse que as coisas não estavam tão certas quanto eu pensava. Bom, a condenação, ela é o extremo, né? É o final de todo o processo de desgaste, digamos assim, que ocorre nas famílias, entre os casais. Esse remédio, digamos assim, ou esse ponto final, ele é realmente o ponto final, ele tem sido o ponto final, porque a gente tem números aí absurdos. A cada 10 minutos uma mulher é violentada, então são números aí de vários órgãos de pesquisa que apontam isso, tanto o anuário, ONGs, entidades que pesquisam isso, porque é impressionante o que a gente vê na televisão,
E aqui no nosso estado de Rondônia, eu, por exemplo, acho absurdo o que a gente acompanha de violência contra a mulher e de homicídios. Um tempo atrás eu fiz uma reportagem, até mandei para o Ministério Público. É por conta disso, do que sobra dessa violência. Porque a violência não termina com um assassinato, digamos assim, de uma mulher, de uma mãe de família. Né? E aí tem reflexos, tem consequências, tem os filhos que ficam. Como é que a justiça administra isso ou tenta tornar essa proteção, digamos assim, muito maior do que se imagina? Então, o judiciário, ele é um órgão voltado para solucionar conflitos e, ao mesmo tempo, um órgão de controle social do Estado. Então, a gente vê as informações passadas pelo Fórum Nacional de Segurança Pública, faz a coleta dos registros de ocorrências policiais de todo o país, aí ele passa um número, né? O infanticídio, que seria a violência letal contra a mulher, ela está, e aí soltou o número, né? 1.319 feminicídios. Mulheres violentadas em 2021. Foi um índice que foi só registro, né, de ocorrências nesse sentido. A violência sexual contra a menor, menina, cresceu muito e tudo, são dados. E o Poder Judiciário, com base nesses dados, ele recebe tudo isso, porque quando registra a ocorrência, vira inquérito, vem parar no Judiciário como forma de controle desse problema social, né, que surge. E o meio que o Judiciário utiliza para conter, para controlar, seria a pena. Agora, de forma bem seca, seria isso, a pena. Mas em torno tem políticas públicas que são criadas e todos os órgãos juntos combatendo, tem o Executivo com a Segurança Pública, tem o Ministério Público, tem a Defensoria Pública, o Judiciário também, ele se vale de políticas públicas, inclusive a Aline está coordenando a área da mulher, né, que é de pensar e idealizar e concretizar políticas públicas para o combate dessa violência, mas aí vem para o Judiciário aplica ali a sanção, e se for aplicar a sanção como é aplicada para os demais crimes, dependendo do crime, esses de lesão, crimes de penas menores, se for aplicar uma pena de prisão, simplesmente não vai corrigir. E uma política pública eficiente que o Judiciário colocou foram esses grupos reflexivos que a Aline se referiu agora, onde os apenados nesse tipo de crime menor de violência são obrigados a participar dessas reuniões, e nessas reuniões eles têm oportunidade de refletir e até ser informado, porque na cabeça dele, não, mas ele não me bateu, mas em compensação ela estava lá todo tempo triste, e ele proibindo de sair e tudo. Na cabeça a violência só é quando há ali uma violência física, né? Justamente por não ter essa noção do que seria a violência e como ela inicia as fases que a Aline falou. Esse respaldo de políticas públicas, ele tem sido eficiente, mas a resposta disso a gente vai dar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Segura aí. A Santo Antônio Energia é uma empresa de Rondônia, responsável pela implantação e operação da hidrelétrica Santo Antônio aqui no Rio Madeira. Há 10 anos em funcionamento, a usina gera energia para Rondônia e Acre com 6 turbinas dedicadas, além de atender aos demais estados do Brasil com as outras 44 turbinas existentes. Todas as turbinas da usina são do tipo bulbo, que aproveitam a vazão do rio sem necessidade de grandes reservatórios. Inovação e tecnologia para que o projeto esteja integrado à cidade da melhor forma possível.
Além da energia, a empresa contribui para o desenvolvimento sustentável da região, com o pagamento permanente de royalties. Este recurso é utilizado pela administração pública para projetos que podem trazer melhoria da qualidade de vida dos moradores de Rondônia, como saúde e infraestrutura. A empresa prioriza a mão de obra daqui entre seus integrantes, além de contribuir com a contratação de diversas empresas da região para a prestação de serviços, aquecendo a economia local. Muito bem, estamos de volta com o podcast Espaço Aberto aqui pela sua Rema TV, canal 5.1. Estou conversando com o juiz de direito Assir Grécia e a psicóloga Aline Dantas. Estamos falando sobre violência contra a mulher e outras ações que envolvem a justiça e o segundo juizado, o doutor Assir, que é juiz que responde pelo segundo juizado da infância doméstica e família contra a mulher. Antes de chamar o intervalo, eu perguntei se essas políticas públicas, esses órgãos que dão suporte, digamos assim, para o trabalho da justiça, se eles vêm funcionando a contento, ou se cada período, cada tempo é um avanço. Fica à vontade, Aline, para me responder isso. Pergunta bem complexa. E por falar em complexidade, né? Os órgãos que atuam na proteção à mulher formam o que a gente chama de rede, né? E essa rede, cada um cuida de uma parte específica, como a delegacia, como o Ministério Público, nós aqui do Judiciário, tudo. E nós percebemos que ela é eficiente à medida em que ela promove alterações, sobretudo na nossa cultura. Por muito tempo, se a gente, por exemplo, apenas emitir atos que vão coibir a violência, isso por si só não basta, apesar de ser importantíssimo, fundamental. Numa situação de violência é necessário que se coloque ali um basta imediatamente, mas a gente precisa pensar em algo que mude esse cultural, e aí é onde eu posso fazer acréscimos em relação a essa eficácia. Sobre o projeto que nós trabalhamos com grupos reflexivos para homens autores de violências, mulheres em situação de violência, que é o projeto Abraço, nós tivemos a possibilidade de observar isso em números quando a gente fala sobre reincidência. Antes de haver esse grupo reflexivo, que trata sobre as temáticas que mais trazem conflitos nas relações, nós tínhamos ali uma porcentagem aproximada de 40% de reincidência, ou seja, aqueles homens que cometiam violência, 40% deles retornavam ao judiciário com novos casos de violência. Depois que foi instituído esse projeto e que grande parte passa por esses grupos reflexivos, esse índice diminuiu para uma média de 10%. E aí a gente observa que quando a gente consegue mexer nessa parte cultural é quando a gente realmente tem uma eficácia maior dessas políticas de atendimento e de proteção. Doutora Cira, a política, as medidas protetivas, elas são levadas a sério? Sim. O descumprimento implica em crime de descumprimento de medida protetiva. Você acha que há um receio hoje, ou uma conscientização, digamos assim, do homem principalmente, da responsabilidade que ele vai arcar caso ele insista ou persista no erro? Sim, a informação, quando o homem tem a informação, a medida protetiva, ele já tem o receio, ele já restringe bastante ele. Quando ele deu um alerta. Quando ele não tem conhecimento, ele paga para ver, acreditando que aquilo não vai ser... Não vai dar em nada, como diz. Aí ele vai, recebe a medida, quando ele se vê na condição de preso, ele vai falar, não, mas eu acreditei que não fosse para... Ou seja, ele acreditava que não ia ter um controle, uma fiscalização do cumprimento daquelas medidas, e que ele poderia ali, de forma furtiva, entrar em contato,
através de pessoa, com parente da vítima, na tentativa de ameaçá-la ou coagi-la, não falar alguma coisa. E aí é quando ele vê que a medida funciona e gera o agravamento da situação dele perante a justiça. Tem um índice oficial disso aqui em Rondônia, de homens que tentam, que estão na condição de medida protetiva e acham que, não, isso não vai dar em nada. Infringem isso. Tem um índice, isso é muito pequeno. Não temos esse estudo. Mas é pequeno, esse índice é pequeno. Em relação à quantidade de medidas protetivas concedidas, é pequena, porque é aceitável. A gente afere... Na verdade, a pergunta é essa, é aceitável? Sim. Isso é previsto? Isso é... Porque, veja, a quantidade de medida protetiva que é concedida, quando ela é descumprida, se transforma em crime. Então a gente afere que há o cumprimento da medida pela quantidade de crime de descumprimento de medida protetiva que existe tramitando. Isso é deixado muito bem claro para ele, né? Sim. Só por enquanto você não cometeu um crime. A medida protetiva é para não se aproximar, sai, né? Não entra em contato. E quando há o descumprimento, transforma em crime. E aí então ele já começa a responder judicialmente para receber uma punição. A ação da lei tem sido rigorosa nesse sentido? Sim, rigorosamente. Ministério Público é rígido demais com relação a isso. Hoje as mulheres estão mais confiantes na justiça por conta disso, porque até um tempo atrás tinha muita mulher que também pensava dessa forma. Eu vou denunciar, mas não vai dar nada, e aí eu mulher, vou acabar, né? Que vou sofrer as consequências. Eu acho que... A justiça vai me ajudar, mas só até sabe-se onde. Né? Hoje há uma conscientização maior disso, as mulheres sabem que podem contar. É um desafio que precisa passar para a população e conscientizar que a mulher pode contar com a rede de apoio, né, colocada à disposição dela, que é cada vez mais colocada à disposição de facilitar ela ter acesso a isso. O receio que ela tem hoje, eu vou denunciar, eu tenho medo que não dê certo e ele volte com mais raiva. Isso existe, mas talvez pela falta de conhecimento de como funciona, que se ela procurar, de informação, porque se ela procurar, ela vai ter a informação de como que ela vai receber essa proteção e como é possível. Tomara que nenhuma mulher vítima de violência esteja nos assistindo nesse momento. Mas, se tiver, como pode proceder? Qual a maneira segura para a mulher proceder? Quem ela procura? Como que ela pode denunciar? Como que ela pode se preservar? Ela diz, não, eu quero denunciar, mas assim, eu não quero aparecer, eu não quero nada, eu não quero... É possível isso? Como faz? O que procura? Quais canais? Quais dispositivos existem para isso? É possível, e eu vou permitir que a Aline, se ela puder falar, e eu acrescento outros. Mas eu tenho informações para passar também, inclusive pelo tribunal. Se a Aline puder iniciar a resposta. Claro. A mulher ela pode procurar a delegacia, se possível, a delegacia especializada da mulher. Proteção à mulher. Exato. Se não for possível, qualquer delegacia, ela pode procurar o Ministério Público também, ela pode procurar a Defensoria, ela pode procurar a Polícia Militar, que pelo dispositivo mobile é possível ela fazer a denúncia. Pelo celular, internet. Pelo celular, exato. A Polícia Militar ela pode tomar as providências. E também pode ser feito pelo tribunal por meio de aplicativos eletrônicos e pela nossa página. E aí o doutor Acílio pode explicar melhor como que tem funcionado. Então, a Aline começou falando pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. O número 186, acredito que a doutora Amanda que esteve aqui já deve ter passado, mas com o número 186, a Delegacia Especializada ao Atendimento da Mulher, ela tem um canal fácil de atendimento. Não querendo esse meio envolver polícia, tem o Ministério Público. O Ministério Público, na página dele, do site,
tem também uma via pela qual a vítima de violência doméstica consegue o acesso. Tem o Tribunal de Justiça, na página do site do Tribunal de Justiça também. Hoje foi disponibilizado um link, né? Um link direto que cai no formulário que ela preenche, e o juiz em 48 horas vai dar uma resposta. Em 48 horas o juiz dará uma resposta que ela, encaminhando para o órgão, se precisar encaminhar para o órgão do Ministério Público, vai encaminhar, se for para a Defensoria vai encaminhar, enfim, vai dar um atendimento. Se for o caso de conceder a medida protetiva, vai conceder, mas ela vai ter um atendimento logo de imediato. Então, os canais, eles estão cada vez mais fáceis e acessíveis para a mulher que é vítima de violência. O receio que, eu vou denunciar e ele pode saber, e aí vai piorar. Não vai saber. Quando ele tomar conhecimento, a justiça já vai estar em poder dele, quando ele tomar conhecimento. Então ela vai ter uma rede de apoio para essa mulher, que esse receio dela, certamente ela vai ter o apoio necessário para isso. Bom, tem um ditado que diz que briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Claro que tem que se meter a colher nessa condição, nessa situação, né? Um vizinho que presencia isso, uma vizinha, e que não se conforma com o que está vendo. E ele diz, eu preciso avisar a justiça disso, a polícia tem que saber disso. Mas olha, eu não quero, assim, vocês têm que fazer o trabalho de vocês, acontece isso, isso e isso. Também pode ser feito? Pode. Também pode ser. 190 Polícia Militar, 196 Polícia Especializada de Atendimento. Ela pode se valer do link que consta no site do tribunal, também formular. Agora, as partes vão ser ouvidas. Se as partes, ao serem ouvidas, ela vir e falar, não, a gente só estava discutindo, não teve nada de agressão, mas não deixa... Mas eu que fiz a denúncia, eu não tenho nada a ver com isso. Não. Se a justiça entendeu, pesquisou, a polícia não tem... Mas eu acreditei que tinha, por isso que eu chamei. Pronto, melhor chamar do que deixar passar. É melhor averiguar para ver o que está acontecendo ou aconteceu. Isso mesmo. Agora, ali, uma outra coisa que até perguntam para a gente, e eu, quando assisto e leio bastante sobre isso, a mulher que passou por isso, a mulher já passou por toda a desgraça que deveria acontecer em uma relação, qual a chance dela voltar a isso, dela ser reincidente, digamos assim, dela começar uma outra relação conflituosa? Ela já tem, diante desse trabalho com psicólogo, de conversa, de tudo que ela passou, ela já tem noção disso, das consequências de uma relação mal começada, ou digamos assim, ou de uma relação fadada a não dar certo? Se existe uma tendência, você entende bem, esse caso, ela... a mulher passou por toda a desgraça que tinha que ter numa relação. Ela entra em outra relação conflituosa, ela tem mais chances de não entrar, de estar com o pé atrás, digamos assim, ou não? Ela tem chance, sim. Apesar de que acho que muitos já ouviram que fulana tem o dedo podre, só escolhe aqueles que vão gerar problema. Esse é o famoso tendência a ingressar em relações que vão dar conflito. Pode acontecer, né? A chance de isso não acontecer é conseguir dar outros significados às formas de se relacionar. Então, isso não depende de quantas pessoas ela vai se relacionar. Assim, ninguém sabe o futuro, né? Se soubesse... Exato. Enfim. Mas é necessária uma ressignificação, porque muitas vezes a forma de amar que foi aprendida, ela carrega ali um componente de violência. Às vezes ela entende que
dependendo de como que foi a estrutura dela de vinculações familiares, ela pode associar o amor à violência. Por exemplo, um caso que é muito comum, né? Eu só me sinto amada se ele demonstrar ciúmes. E aí são ciúmes que são cada vez mais incisivos, cada vez mais contundentes. Tem violência no meio, mas ela está acreditando que é forma de amar. Que é forma de amar, Sim. exatamente. É uma resposta ao amor que ela supõe que existe. Isso é conscientização, né? Exato. Mas aí como é que você muda uma cabeça assim? Uma pessoa que não procura ajuda, que entende que isso enfim, que isso é a demonstração de amor. O meu marido não tem ciúmes de mim, não gosta de mim. Ou o meu marido tem ciúmes de mim, ou a minha mulher tem ciúmes de mim, e aí não, realmente ela é apaixonada. Eu acho que isso é uma regra que completamente sem sentido, né? Mas bem comum. Não, sim, sim, é bem comum. Sim. A gente consegue mexendo exatamente naquilo que a gente conversou, na parte cultural. Quando a gente faz o acompanhamento nos grupos reflexivos, é uma das oportunidades que a gente tem de poder trabalhar durante 10 semanas, uma vez por semana, sobre esses temas. E aí é muito comum, por exemplo, no dia que a gente trabalha história de vida, virem à tona muitas lembranças de como que eram ali as relações familiares, quantas coisas essas mulheres e esses homens estão repetindo, que eles viveram em casa e disseram, não, isso aí eu não quero para minha vida, e aí estão lá no automático fazendo. A gente precisa reavaliar, refletir as nossas relações. Então, hoje, por isso que a gente olha e fala assim, caramba, temos muito a avançar. É porque é na parte cultural. Temos uma lei estadual que ela incentiva que seja feito durante o mês de março ações concentradas também para prevenir violência contra a mulher. Mas lembrando, deixando claro que a violência só não acontece só em março, né? Não mesmo, de jeito nenhum. Então Senão a gente conseguiria uma estratégia. Pois Utiliza para informar mais intenso. Para o alerta, digamos assim, ou para o não esquecimento, né? Eu ia dizer para a gente concluir o nosso bate-papo aqui dessa forma, dessa maneira, justamente assim. Eu acho que você já foi o gancho, você dizendo que tem que avançar mais e mais. É isso? É isso. Tem que se criar mais políticas, tem que se estar mais presente. Como é que é? Tanto é que o Tribunal de Justiça criou, foi instalado, criou há mais tempo, mas foi instalado semana passada a coordenação estadual de políticas públicas para a mulher, que a Aline faz parte. E isso é um meio que não vai cessar. Vai ser um setor com ideias e implantação de políticas públicas cada vez mais voltadas para esse combate e proteção da mulher. Combate da violência e proteção à mulher. Muito bem. Doutora Grécia, juiz responsável pelo 2º Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, psicóloga Aline Dantas, né? Isso. Aline Dantas, também do Tribunal de Justiça. Obrigado pela presença, satisfação tê-los aqui no nosso podcast. Obrigado pela oportunidade de informação. Ok, a gente já volta, segura aí. A Santo Antônio Energia é uma empresa de Rondônia, responsável pela implantação e operação da hidrelétrica Santo Antônio aqui no Rio Madeira. Há 10 anos em funcionamento, a usina gera energia para Rondônia e Acre com 6 turbinas dedicadas, além de atender aos demais estados do Brasil com as outras 44 turbinas existentes. Todas as turbinas da usina são do tipo bulbo, que aproveitam a vazão do rio sem necessidade de grandes reservatórios. Inovação e tecnologia para que o projeto esteja integrado à cidade da melhor forma possível. Além da energia, a empresa contribui para o desenvolvimento sustentável da região, com o pagamento permanente de royalties. Esse recurso é utilizado pela administração pública para projetos que podem trazer melhoria da qualidade de vida dos moradores de Rondônia, como saúde e infraestrutura. A empresa prioriza a mão de obra daqui entre seus integrantes,
além de contribuir com a contratação de diversas empresas da região para a prestação de serviços, aquecendo a economia local. Ele é nordestino, torcedor do Náutico, do Recife, foi bancário e chegou aqui em Rondônia, foi atuar como delegado em Guajará-Mirim e hoje é chefe de divisões especializadas aqui da capital. Estou recebendo aqui no podcast Espaço Aberto o delegado José Marcos. Boa noite. Opa, boa noite, José Marcos, Cícero. Satisfação é toda minha recebendo esse convite. Não podia de forma alguma deixar de ter essa honra de comparecer ao seu programa. Você que já temos como um grande amigo aqui nessa capital porto-velhense, e a felicidade de poder falar um pouco de polícia com o cidadão rondoniense, em especial o porto-velhense, né? A admiração é recíproca, você sabe disso, né? Não precisa eu dizer. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é uma pergunta muito difícil. O que é mais complicado, ser delegado de polícia ou torcedor do Náutico do Recife? Eu acho que atualmente é ser torcedor do Náutico, viu? Nós temos sofrido um bocado aí. O Náutico encontra-se na Série C do Campeonato Brasileiro, né? Tá bem na Copa do Nordeste, tá bem no Campeonato Pernambucano, mas tem sofrido no cenário nacional, né? Você sabe que o Náutico fez eu passar uma raiva muito grande. Eu sei, você é gremista, né? Eu sou colorado, Aliás, você é colorado e o Grêmio... O Náutico fez aquela patuscada lá. Infelizmente. Ajudando o Grêmio. Você estava naquele jogo ou não? Você já não, eu já estava em Rondônia, me encontrava em Guajará-Mirim, assisti aquele jogo e naquele dia eu sofri muito porque a gente não espera que um time com 11 homens perca para um time com 7, né? Foram expulsões, o Náutico teve um pênalti a bater, bateu, perdeu e em seguida eu acho que a desmotivação veio total, tomou um gol. O Grêmio levou um gol, né? Que não existe. E não conseguiu mais reagir, né? O Náutico, né? Eu acho que eu fiquei tão bravo com o Náutico quanto os próprios torcedores do Náutico, né? A gente... Tenho certeza que sofreu demais, né? Eu acho que naquele dia, com exceção do time do Grêmio, eu acredito que todo o povo brasileiro torcia ali por uma vitória contra um grande time que é o Grêmio, né? Aí geralmente a gente torce pro time de menor expressão ele ter uma vitória, né? Bom, infelizmente até hoje eu tenho que conviver com essa história de batalha dos aflitos. Batalha dos aflitos, e principalmente nós, né? Bom, faz parte, né? Pois é. Zé, me diga uma coisa. O trabalho como delegado, a sua carreira como delegado, começou em Guajará-Mirim? Sim, eu cheguei aqui no estado de Rondônia em 2004 para fazer a academia de polícia. Começou em setembro de 2004. Eu jamais imaginei um dia estar no norte do país e especialmente em Rondônia, mas são coisas que Deus traz para a vida da gente. Eu hoje me considero um rondoniense, estou aqui há 18 anos, né? Não perdi o amor pela minha terra. O nordestino ele é muito arraigado à sua cultura, às suas origens, a todo o Nordeste em si, né? Mas hoje aqui eu estou muito bem adaptado. Aqui eu constituí minha família, aqui eu tenho minha esposa, tenho 2 filhos, o Guilherme de 11 anos e a Giovana de 14 anos, próximo aos 15. A Giovana nasceu em Guajará-Mirim, guajaramirense, e o Guilherme é porto-velhense, né? Cheguei aqui, fiz a academia de polícia e estagiei em Guajará-Mirim com o Dr. Fernando Oliveira, com a doutora Ângela Oliveira, que era regional e titular da primeira DP, e em seguida a isso nós fomos dispensados para os nossos estados, nossas cidades de origem, e 2 meses após nós retornamos aqui, tomamos posse, e a minha primeira posse foi no primeiro DP de Guajará-Mirim, onde fiquei até setembro de 2010. Agora, Zé, como é que foi essa transição do banco
para a polícia. Nesse meio tempo teve a advocacia também. Teve. Você estudou direito lá Sim, no Recife eu mesmo? trabalhava em um banco em Recife. Esse banco, eu trabalhava numa central administrativa que funcionava Que 24 banco que horas era? Banco do dia. Estado ou Bradesco? Não, a época era o Excel Econômico, O Excel Econômico. que depois tornou-se Banco Bilbao Vizcaya, Banco Bilbao Vizcaya Argentária e em seguida Bradesco, né? Num espaço de 3 anos ele saiu de Banco Econômico a Banco Bradesco. Trabalhei na área administrativa do banco por 3 anos e aí já estagiava em Direito, né? Estudava na Universidade Católica de Pernambuco. Pedi meu desligamento do banco e fui advogar. Sofri um monte nos 3 primeiros anos, que é difícil da gente fazer uma arrecadação financeira, tudo dentro do mais estrito dever legal e da honestidade. E aí comecei após esses 3 primeiros anos a ganhar um dinheirinho, mas aí eu decidi que realmente eu queria a área policial. Parece que é uma coisa que corre na veia da gente. E após alguns concursos, fiz em algumas unidades da federação, Piauí, Ceará, e terminei vindo fazer em Rondônia em 2003 e nós fomos aprovados aqui. Em 2004 começamos a nossa academia de polícia. Quer dizer, então, tão logo a aprovação do concurso, em seguida já houve o chamamento para ingressar os quadros de polícia. 2 meses após nós ingressamos, né? Após a minha saída do banco, foram 7 anos de advocacia na área de direito do trabalho, juizados especiais e direito de família. Mas como disse, comecei a me preparar para concurso, advogava durante o dia, estudava à noite e graças a Deus nós fomos contemplados com a aprovação no estado de Rondônia, que eu tenho muita honra em servir e em poder fazer algo em prol da sociedade rondoniense. Como é que foi esse trabalho lá em Guajará-Mirim, que você atua numa região de fronteira, né, onde há uma incidência de crimes fronteiriços, né? Claro que lá tem a Polícia Federal que atua também, mas é uma região de muito contrabando, muita passagem de veículo roubado. Isso era o maior número de ocorrências em Guajará-Mirim? Era o que mais dava dor de cabeça para a polícia, digamos assim? Olha, Cícero, nós chegamos em 2004 para estagiar em Guajará-Mirim e Nova Mamoré, né, que faz parte ainda hoje da Regional de Polícia. Nós chegamos num período muito difícil, porque a Polícia Civil ela estava há bastante tempo sem um concurso público. Em 2004 foram 1.000 homens na academia de polícia e a polícia realmente ela precisava não só de uma oxigenada, mas da recepção de novos membros para que se exercesse um trabalho realmente de polícia judiciária, em razão de que o efetivo naquela época era reduzidíssimo, né? E aí nós tivemos um número bom de policiais lotados naquela regional, tanto já no período de estágio como também em verdadeira lotação após tomar posse, né? E aí nós nos deparamos... Então isso era uma realidade não muito comum, né, Zé? Porque a gente vê aí os delegados, eu tenho amigos delegados que assim, eles têm que se virar nos 30 junto com as suas equipes, né, por conta dessa demanda que existe e essa falta de policiais para dar conta do serviço a contento, digamos assim. Sim, voltando um pouco, Cícero, nós nos deparamos com isso, nós, respondendo a sua pergunta anterior, nós nos deparamos com bastante crimes de natureza fronteiriça. Nós tínhamos uma região, posso dizer assim, pouco amparada pelo poder de polícia. Por quê? Porque não se tinha efetivo. Então, nós tínhamos muito tráfico de drogas, nós tínhamos muito roubo e furto de veículos em Porto Velho e levados para serem trocados por substâncias entorpecentes na região de Guajará e Nova Mamoré, veículos que eram subtraídos
em Ariquemes, em toda aquela regional de Ariquemes ali, e que só desaguava em Guajará e Nova Mamoré, onde esses veículos, principalmente motocicleta, eram trocados por substâncias entorpecentes. Hoje também a gente tem enfrentado realmente essa falta de policiamento. Nós temos um concurso em andamento onde visa recompor um pouco desse efetivo policial que encontra-se atualmente muito baixo. O que difere o trabalho das especializadas em relação às delegacias que a população conhece? Certo. Mas isso você responde depois do nosso intervalo. A gente faz um intervalo rapidinho, já voltamos. A Santo Antônio Energia é uma empresa de Rondônia, responsável pela implantação e operação da hidrelétrica Santo Antônio aqui no Rio Madeira. Há 10 anos em funcionamento, a usina gera energia para Rondônia e Acre com 6 turbinas dedicadas, além de atender aos demais estados do Brasil com as outras 44 turbinas existentes. Todas as turbinas da usina são do tipo bulbo, que aproveitam a vazão do rio sem necessidade de grandes reservatórios. Inovação e tecnologia para que o projeto esteja integrado à cidade da melhor forma possível. Além da energia, a empresa contribui para o desenvolvimento sustentável da região, com o pagamento permanente de royalties. Esse recurso é utilizado pela administração pública para projetos que podem trazer melhoria da qualidade de vida dos moradores de Rondônia, como saúde e infraestrutura. A empresa prioriza a mão de obra daqui entre seus integrantes, além de contribuir com a contratação de diversas empresas da região para a prestação de serviços, aquecendo a economia local. Estou conversando aqui no podcast Espaço Aberto com o delegado José Marcos, da Polícia Civil do Estado de Rondônia, que é chefe do Departamento de Polícia Especializada. São quantas delegacias, Zé? São 15 unidades de polícia especializada na capital do estado, Cícero. Que atendem ocorrências específicas, situações específicas? Sim, nós temos, a exemplo, os crimes de homicídio ocorridos em toda Porto Velho e distritos que integram Porto Velho, né? Tem uma especializada que trata de homicídio, tem uma especializada que trata de assalto a banco, tem uma especializada que trata de crimes do meio ambiente, uma que trata dos delitos praticados contra as mulheres, que é a DEAN. A Estamos da Semana da Mulher. Aproveitar esse ensejo para cumprimentar todas as mulheres, saudá-las, dizer da beleza que elas são nas nossas vidas. Já que vai dizer que a dona Lívia está assistindo o programa. Com certeza. Cuidado. Com certeza está, Cícero, mas deixar registrado a beleza que a mulher representa para nós a partir do nosso nascimento, né? Quem nos traz ao mundo, quem deu a luz para nós, as nossas mães, e daí começa todo esse amor que a gente sente pelas mulheres, né? Essas especialidades, Cícero, elas se dividem. Por exemplo, se o menor ele é vítima de um crime ou de uma prática delituosa qualquer, essa apuração é feita por uma delegacia especializada, a DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente. Tanto o menor quanto o adolescente são amparados por essa unidade. Os recursos disponíveis para as delegacias especializadas, recursos que eu digo humano, é de investigação, do trabalho do dia a dia, são diferenciados, são diferentes em relação ao 8º DP, por exemplo? São diferenciados, sim, tanto na natureza da prática. Vou citar exemplo para você entender melhor: um crime de homicídio. Se ficar apenas na tentativa, essa tentativa de homicídio ela é apurada pela DP da área, a DP local, pela Unisp. Tá. Mas se houve a morte, essa morte ela vai ser apurada exclusivamente pela Delegacia de Homicídios. Se houve um roubo, e é aí que a gente divide, se o roubo ultrapassou a um valor de importância superior a 40 salários mínimos,
ele é retirado da unidade de polícia do seu bairro, da sua região, e é trazido para a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, que é também responsável por apurar crimes que ocorram contra instituições financeiras, bancos, empresas de transporte. Patrimônio. Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, que Inclusive, exerce... você já foi titular. Né? Já, fui a delegado adjunto, fui titular, fui divisionário, uma delegacia que exerce um trabalho fantástico dentro da Polícia Civil do Estado de Rondônia e que tem tantos resultados positivos em prol da cidadania, em prol da defesa do cidadão. Se você tivesse que dar uma nota hoje, ou falar sobre um índice de eficiência do trabalho da Polícia Civil de Rondônia, sem paixão, né, o que você diria assim? Ora, hoje o nosso trabalho ele é 80%. Cícero, veja bem, hoje nós passamos por um momento difícil. Nós estamos com o nosso efetivo policial muito abaixo da necessidade, necessário. A demanda que existe. Nós tivemos, ao longo desses últimos 10 anos, uma população que cresceu bastante, consequentemente um aumento de criminalidade grande e uma redução no efetivo policial. Para você ter uma ideia, nos últimos 4 anos nós tivemos a aposentadoria de mais de 500 policiais. Ou seja, isso ficou uma lacuna onde o Cícero, agente de polícia, tem que trabalhar por 2, por 3, por 4. O delegado José Marcos... Muitos profissionais se aposentaram e não houve a reposição. Não houve a reposição. A gente aguarda ansiosamente o início da academia de polícia nesse concurso que está em andamento, para que a gente tenha um pouco dessa recomposição e em seguida esperar aí que o nosso governador também abra já um outro concurso público para a gente vir a preencher as vagas necessárias para os quadros da Polícia Civil. E respondendo ao seu questionamento, Cícero, apesar de nós termos um efetivo baixo hoje, eu posso dizer, a exemplo, crimes de homicídio praticados no estado de Rondônia. Com um tão baixo efetivo, a Polícia Civil do estado de Rondônia foi a número 1 em elucidações de crimes dessa natureza no Brasil, com mais de 80% de elucidações, quase 90% dos crimes investigados, ou seja, em 100 mortes, se nós fizermos um comparativo, em 100 mortes praticadas dentro do estado de Rondônia, a Polícia Civil conseguiu esclarecer e apresentar mais de 90. Mais de 90, não é? Com a atuação aí posterior do Ministério Público, do Poder Judiciário, vindo às condenações, ou seja, fazendo com que aquele cidadão que praticou aquele crime responda diante da sociedade, diante da justiça. Não é diferente os crimes de latrocínio. Os crimes de latrocínio que nós tivemos em Porto Velho nos anos de 2021 e 2022, nós beiramos os 100% de esclarecimento. São crimes gravíssimos, onde o criminoso não só leva os bens daquela vítima, mas por alguma razão, às vezes apenas por um simples movimento, ceifa a vida da vítima com um disparo de arma de fogo, com uma facada, com uma pedrada, uma paulada ou ato dessa natureza. Agora, Zé, todos os dispositivos que uma investigação necessita, precisa, e o suporte que precisa ter também, aí você falou nisso, Ministério Público, lá, Poder Judiciário, perícia, Poder Judiciário. Como que é isso? Hoje a Polícia Civil ela trabalha, digamos, de forma tranquila em relação a isso, porque tem esse suporte é dado de forma adequada, a contento. Que teve um tempo atrás, por exemplo, que havia uma questão, por exemplo, a perícia. Porque os peritos não pertencem mais à Polícia Civil, são independentes. Ainda tem isso, ainda tem essa conversa de que... na verdade, cada um quer ser dono da situação. Na verdade, nós somos uma engrenagem onde todos dependem de todos. Um do outro. Começa já na rua ali com o trabalho da Polícia Militar.
Um trabalho ostensivo, bem feito, bem realizado, vai evitar o cometimento de um possível crime. A polícia militar ela não pode estar em todos os locais, por quê? Porque demandaria um número imenso de policiais, não é? Aí o crime termina por acontecer. A polícia militar evitando, esse futuro trabalho não vai chegar para nós. Ou vai chegar se num caso de flagrante ali a polícia militar atua e termina trazendo para a polícia judiciária, no caso a polícia civil, que vai fazer a parte de polícia investigativa. Nesse ensejo nós precisaremos de quem? Muitos casos de uma perícia bem feita, precisaremos contar com os trabalhos e principalmente com a parceria, com o auxílio do Ministério Público e do Poder Judiciário. Por quê? Porque a autoridade policial ela vai necessitar ali de algumas demandas judiciais. Ela vai precisar representar, a exemplo, por um mandado de busca e apreensão, por um mandado de prisão, por um mandado de prisão preventiva ou prisão temporária, por uma quebra de sigilo bancário, uma quebra de sigilo fiscal, telefone, dentre várias medidas cautelares que a autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia, vai precisar adotar durante aquela investigação. Desde que bem instruído esse inquérito policial, isso nós levamos até a presença do juiz de direito, do promotor de justiça, que se convencendo de que aquele trabalho está bem feito, está bem instruído, vai conceder ali todas as representações que forem feitas pela autoridade policial. Quanto à perícia realmente ela deixou de ser integrante da Polícia Civil. Em muitos casos, é imperioso que nós tenhamos ali para formar o convencimento futuro de um juiz de direito, de um promotor de justiça que esteja respondendo ali, que nós possamos dar continuidade naquele trabalho, naquela investigação. E aí é uma corrente que tem que estar unida e fortalecendo ainda mais o trabalho que vai resultar numa segurança maior para o cidadão. Hoje a especializada mais exigida aqui na nossa capital é a de homicídios? Hoje é a de homicídios, sem sombra de dúvida, além da Delegacia da Mulher. A Delegacia da Mulher, nós temos... Impressionante, né, o número de ocorrências que a gente tem. Nós temos principalmente nos finais de semana, decorrentes muitas vezes de um resultado num jogo de futebol. Nós começamos nossa conversa aqui falando de jogo de futebol, né? Às vezes o time do cidadão perdeu e ele quer de alguma forma tirar aquele aborrecimento que ele teve com a derrota dele, se embriagando, soltando ali algum desaforo à sua esposa, e começa as contendas e terminam indo parar na delegacia de polícia. Esses crimes cometidos contra a mulher, em chegando no departamento de flagrantes, a antiga central de polícia, a autoridade policial vai apreciar, melhor dizendo, vai verificar se ali existe a possibilidade de um cabimento de um arbitramento de fiança ou não. Entendendo pela fiança, ele vai conceder essa fiança e o cidadão será solto ali mesmo da delegacia após algumas horas. Ele entendendo de uma reciprocidade ou que o caso não caiba uma fiança, o delegado vai mantê-lo, vai ratificar a prisão dele e vai encaminhá-lo ao sistema penitenciário. Audiência de custódia no outro dia e o juiz não liberando, sistema penitenciário. São muitos os casos todas as semanas, tanto de violência contra a mulher, como os crimes de homicídio que têm ocorrido na capital do estado. É impressionante, né, esses índices e assim, a sociedade cobra muito, né? Cobra. Nós estamos, inclusive, numa operação nacional que começou na última segunda-feira, onde o estado de Rondônia ela se destaca pela atuação. Essa operação ela visa no país inteiro a tirar de circulação aqueles cidadãos que foram
agressores de suas mulheres que agiram de alguma forma violenta, violência essa com morte ou não, mas que agiram de forma violenta. Essa operação se dará até o próximo dia 28 de março, e em razão disso nós montamos uma verdadeira operação aqui no estado, em todo o estado de Rondônia, e já estamos com números bem representativos no que tange a prisões desses infratores que violaram a Lei Maria da Penha. Então quer dizer que chegou a denúncia para a Polícia Civil para a especializada, ou não necessariamente na especializada, mas passa para a especializada, e a resposta tem sido imediata, rápida. Imediata. Deixar bem claro que a mulher vítima, ela pode fazer o seu registro de ocorrência em qualquer Unisp da capital. Pode manter o anonimato, o sigilo. A gente até eu estava falando anteriormente aqui do nosso bate-papo com um juiz, né, da Vara de Família, Defesa da Mulher, uma psicóloga, apresentando número, telefone, contato pela internet, números, né, que o sigilo é garantido, né? O sigilo é garantido, Cícero. Agora, se a própria mulher ela prefere ir à delegacia, ela faz esse registro e de logo, até mesmo, a gente tem uma equipe muito diligente. A doutora Amanda, que hoje é a titular da Delegacia da Mulher, ela faz um trabalho extraordinário. Nós temos números relevantíssimos de conclusões de inquérito. Para você ter uma noção, só no ano passado foram encaminhados ao Poder Judiciário em caráter definitivo, ou seja, após a conclusão da autoridade policial, mais de 1.250 inquéritos policiais. Ou seja, esses 1.250 homens responderão, alguns reincidentes, é certo, responderão por suas práticas, né? Nós temos ali uma das equipes mais completas hoje, com psicólogos também naquela unidade policial, com acolhimento para a mulher vitimada, com a destinação dessas mulheres para algumas casas que são denominadas casas-abrigo, para protegê-las e deixá-las fora do lar, enquanto a autoridade judicial, a exemplo, não decreta a saída daquele homem daquele ambiente familiar. Muito bem, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, um clássico para nossa capital aqui, para que o porto-velense, o rondonense possa assistir. Náutico e Fortaleza, Grêmio Internacional, São Paulo e Santos, Corinthians e Palmeiras ou Flamengo e Fluminense? Eu, como torcedor do Náutico, alvirrubro, né, eu tenho que falar do meu time aqui, né, o Náutico e Fortaleza, mas é certo que você falou em grandes jogos, times que têm todo o respeito dentro do nosso Brasil, né, Cícero? Isso aí, Dr. José Marcos, obrigado pela presença, prazer, satisfação, parabéns pelo trabalho, eu sei do seu trabalho, enfim, da sua dedicação, não é de hoje, somos amigos aí há 10 anos desde que cheguei em Rondônia, desejo muito sucesso. Eu que só tenho a agradecer, a parabenizar você por sempre estar interagindo com a população, permitir através dos microfones que o cidadão interaja com você e você também com toda a sociedade, parabenizar por este programa que eu tenho certeza que é de grande audiência, eu também o assisto, Cícero, e agradecer por demais este convite que me foi formulado, e se tiver a honra de vir aqui outras vezes, virei com o maior prazer. Sem sombra de dúvidas. Obrigado a você por estar com a gente, forte abraço e até o nosso próximo encontro. A Santo Antônio Energia é uma empresa de Rondônia, responsável pela implantação e operação da hidrelétrica Santo Antônio aqui no Rio Madeira. Há 10 anos em funcionamento, a usina gera energia para Rondônia e Acre com 6 turbinas dedicadas, além de atender aos demais estados do Brasil com as outras 44 turbinas existentes. Todas as turbinas da usina são do tipo bulbo, que aproveitam a vazão do rio sem necessidade de grandes reservatórios.
inovação e tecnologia para que o projeto esteja integrado à cidade da melhor forma possível. Além da energia, a empresa contribui para o desenvolvimento sustentável da região, com o pagamento permanente de royalties. Esse recurso é utilizado pela administração pública para projetos que podem trazer melhoria da qualidade de vida dos moradores de Rondônia, como saúde e infraestrutura. A empresa prioriza a mão de obra daqui entre seus integrantes, além de contribuir com a contratação de diversas empresas da região para a prestação de serviços, aquecendo a economia local.